Não se preocupa, porque para você ficar bom em alguma técnica, você vai escutar tanto esse nome dela, que aí você já vai automaticamente decorar. Fala Guerreiro Ninja, eu sou o Shidoshi Causo e o vídeo de hoje vai servir para praticamente responder uma enquete que eu fiz ontem no Instagram e Facebook sobre um caso hipotético. Por acaso você encontrar um gênio ninja, lá um gênio da lâmpada que vai te dar uma única, ou seja, vai realizar o seu desejo de conquistar uma única habilidade marcial do nada, ou seja, de uma hora para outra você tem aquela habilidade. E aí algumas pessoas responderam esse stories, eu vou responder algumas delas aqui. Não vou responder todas, não dá para responder todas, senão ia ficar um vídeo aqui gigantesco. Portanto, eu vou responder algumas delas aqui. Mas antes eu quero falar com você algo extremamente importante sobre essas habilidades que foram pedidas. O tempo, ele é extremamente relativo, né? Eu não sei se você já reparou, mas 1 minuto esperando na fila do banco, 1 minuto esperando o ônibus, é muito mais longo do que 1 minuto fazendo algo que você gosta muito. Então é natural que você perceba que o mesmo tempo te causa sensações diferentes. O que eu quero dizer com isso? É que o que é do nada? Quando eu falei lá na enquete, eu falei do nada você vai receber uma determinada habilidade. O que é do nada? Eu, por exemplo, demorei em torno de 8 anos para conquistar a faixa preta. Se for calcular um determinado grau de relatividade, isso pode ser rápido, né? É desafiador, mas pode ser rápido. São habilidades que eu conquistei que podem durar para a minha vida inteira, podem me ajudar a minha vida inteira, que eu conquistei, se for pensar numa vida toda, num curto espaço de tempo. Portanto, do nada eu me tornei faixa preta, tá? Sem precisar necessariamente de um gênio. Esse é um modo de pensar que faz com que você foque, que você se concentre no que mais importa, que é treino. O que mais importa é você correr atrás do que você deseja, ou seja, daquilo que você pediria para o seu gênio ninja da lâmpada. Right? Portanto, preste atenção nos seus desejos, porque desejar só não faz com que você conquiste. E aí agora, sendo específico, a gente sabe que não tem gênio da lâmpada, mas tem o Shidoshi para te ajudar. Então vou ser específico e o primeiro desejo foi abertura zero. O que eu posso fazer para ter abertura zero? Eu tenho um aluno que é o Renan. O Renan, ele se formou faixa preta comigo, um aluno que me dá muito orgulho e que também ele já era faixa preta de Taekwondo. O Renan me deu inclusive aulas de Taekwondo e uma das coisas que ele mais fazia era alongamento. E o principal disso não é alongar uma vez por semana, é alongar todos os dias, com disciplina. Você vai precisar alongar todos os dias. Uma bailarina, por exemplo, alonga todos os dias, senão ela não vai conseguir executar os movimentos que ela tem que executar, que dependem do alongamento. Portanto, tá querendo abertura zero, querido? Vai alongar. Técnicas de esquiva, elas são relativamente básicas, tá? Você tem que pensar mais ou menos, você está no trilho do trem, o trem tá vindo na sua direção, certo? Você vai ter que fazer uma escolha, para que lado você vai? Esquerda ou direita, né? Migi ou Hidari? Para que lado você vai? Para trás, o trem continuará indo atrás de você, né? Para frente, você vai dar de encontro com o trem. Então a escolha ficou simples, para um lado ou para o outro. Na hora que a gente fala de combate, a gente tem uma variável de você passar por baixo, mas ainda assim você vai ter que se deslocar para um lado ou para o outro. Tem um boxeador que foi um dos maiores da história do boxe, que chama Muhammad Ali. Ele esquivava muito para trás, tá? E no combate isso pode te ajudar, mas isso já é uma evolução de esquiva. Enquanto você não souber o movimento de esquiva para um lado e para o outro, onde está vindo o ataque e você consegue sair para um lado, consegue sair para o outro, você não vai treinar para ir para trás, tá? Até porque ir para trás acaba sendo algo mais instintivo, tá? Mais difícil mesmo é você conseguir fazer
esquerda e direita, com o corpo posicionado para frente para que você consiga executar um contra-ataque. Hai? Uma próxima pergunta. Um próximo desejo foi o de qual era mesmo? Rolamentos e saltos. Rolamentos e saltos. Primeira coisa, você vai precisar fortalecer seu braço. A gente fala para você pagar bastante flexão e um dos motivos são rolamentos. Se você não fortalecer o seu braço, você não vai conseguir aguentar a força que é gerada quando você salta alto. Na hora que você vai pousar, você vai precisar bater ali o seu braço no chão de uma forma para que ele te amorteça e você consiga executar o rolamento. Mas você necessita sim de força, não é exclusivamente técnica. Você vai precisar um pouquinho de força bruta mesmo, ou seja, fazer bastante flexão, tá? Para você poder colocar o braço no chão e aguentar o seu peso. Segunda coisa tem relação com o peso que eu acabei de falar, aguentar o seu peso, mas que peso? Se você está com sobrepeso, vai ser difícil você aguentar o seu peso, você vai precisar emagrecer, então pare de comer no McDonald's, certo? Senão você não vai fazer rolamento, vai fazer rolamento, você talvez até faça, mas você não vai fazer salto com rolamento, beleza? Outra coisa que é bem importante é você escolher um lugar que diminua as possibilidades de você se machucar. Por exemplo, no dojo, a gente tem um colchão. Esse colchão ele dá uma aliviada aí nessa sua queda. Aqueles colchões que você vê em ginástica olímpica, em treinamentos de ginástica olímpica, tá? Um tatame já te ajuda bem, mas dá pra se machucar no tatame, tá? Grama é quase a mesma coisa que o tatame. Dá pra você se machucar, então cuidado ao executar rolamentos. Coloque obstáculos. Então lá no dojo a gente tem alguns pneus. A gente coloca um pneu pequeno, ou seja, a altura aí mais ou menos do seu joelho, no máximo sua coxa, para você saltar uma altura baixa inicialmente. Só que ali está dizendo o desejo salto e rolamento. Salto é algo que você sai de um lugar e vai parar em outro lugar, tá? Então a gente vai precisar de uma projeção, de levar a massa do seu corpo até um outro lugar, tá? Para isso você também vai ter que fortalecer as pernas para você conseguir saltar mais alto, tá? Se a gente está falando de um tobi em altura, a gente está falando de você conseguir se projetar para cima para depois fazer o rolamento. Exemplo, um jogador de basquete, um jogador de vôlei. O jogador de basquete precisa de projeção para ele poder enterrar a bola. O jogador de vôlei precisa de projeção para que ele possa fazer ali, executar a cortada dele lá e fazer o ponto, tá? Ou tentar fazer o ponto, tá bom? Então você vai precisar desenvolver técnicas, mas também vai precisar desenvolver um pouco da força das pernas e dos braços, tudo bem? Cuidado com rolamentos frontais, porque a sua cabeça vai direto para o chão e você pode bater a cabeça no chão com força se você saltar alto. Portanto, os melhores rolamentos, quando a gente fala de um salto mais alto ou mais distante, é você rolar por cima do seu ombro, mesmo colocando a mão no chão, rolar por cima do seu ombro, que é o Kihongata no nosso querido ninjutsu, ok? Outra? Qual é a outra? Chute, tem vários de chute. Chute giratório. Ixi, tem vários de chutes. Chute giratório, chute o que mais? Chute de esquerda. Chute... Chute de esquerda? Chute de esquerda. O que mais? Chute. Chute giratório. Chute giratório. Chute giratório existe, porém a maioria dos chutes não são tão giratórios quanto você pensa. A maioria deles são por trás, tá? Mas sim, tem chute que é giratório. Seja o chute por trás ou seja o chute giratório, o que você precisa é voltar ali no desejo anterior e melhorar o seu salto, né? Alguns chutes giratórios você fica plantado no chão, mas aí a gente volta no outro, que é o alongamento. Então, para você fazer um bom chute giratório, você vai precisar estar com a flexibilidade em dia. Chutes giratórios que saltam, você melhora o seu salto, como eu acabei de falar. Mas o básico do chute giratório é você treinar. Parece simples, né? Mas eu acho que o básico é você treinar. Você pode aprender o chute giratório, mas ele é desafiador mesmo, tá? Então o conselho que eu poderia te dar para você melhorar o seu chute giratório é peça para alguém segurar uma raquete, coloque um alvo em algum lugar ali para você tentar acertar o alvo. Não faça chute giratório que bata com o calcanhar
em sacos de pancada, tá? É melhor evitar, porque essa pancada no saco, ela pode machucar o seu joelho, o seu tornozelo, o seu calcanhar, tá? O saco ele não vai sair da sua frente, né? Ele vai ficar ali, você vai bater nele, esse choque pode te machucar, tá? Então cuidado, não é que não pode fazer, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Chute giratório é legal, eu achei um desejo bom. É bonito, né, fazer o chute giratório, acertar um chute giratório. Tem mais um detalhe sobre o chute giratório, que é você trabalhar com ele só, ou pelo menos na maioria das vezes, que é melhor você dar prioridade para os chutes giratórios como contra-ataque, tá? Porque como você mexe demais o seu corpo antes de conseguir fazer o chute, o seu adversário, se estiver ali esperando um combate e os dois estiverem na espreita, ele vai conseguir te pegar no meio do caminho, ele pode te pegar de costas, inclusive te machucar, tá? Agora, se ele vem te dando um chute, por exemplo, ele vai te dar ali um mawashigiri, ele levantou a perna assim, pau, chutou, aí pega, tá? Às vezes você pode executar esse chute se ele já tiver meio que tonteado ali, machucado, e aí você vai lá só pra dar o fatality, e aí pode pensar nesse chute giratório também, mas normalmente pense como contra-ataque, aqueles filmes do Van Damme que a pessoa tá parada na frente, ele salta e dá um belo de um chute no rosto do cara e o cara toma aquele chute, é porque o cara é no mínimo tonto, né? Porque você pulou na minha frente, eu no mínimo vou fazer assim, né? No mínimo eu vou me assustar, vou pra trás, e aí esse chute não vai pegar, dificilmente vai pegar, tá? Então prioriza quando você for dar chute giratório isso como contra-ataque. Vai? Chute de esquerda. Você tem que conseguir dar chute de esquerda. Eu sei que todo mundo tem dificuldade na perna que a gente chama de a perna que não é boa, né? Qual é a tua perna boa? No meu caso, por exemplo, eu sou canhoto. Então a minha perna esquerda é melhor do que a minha direita. Mas e a minha direita é tão boa quanto a minha esquerda? Hoje é. O que eu fiz para melhorar? Eu treino mais a direita do que a esquerda. Por exemplo, eu vou chutar no saco mawashigiri. Eu chuto 10 mawashis de esquerda, que é a minha perna boa, e chuto 15 mawashis de direita, que é a minha perna ruim. Depois de um tempo isso equilibrou, tá? A minha perna direita hoje tem a mesma eficácia que a minha perna esquerda. Tudo bem? É isso. Quer chutar de esquerda? Treina mais a esquerda. Que mais? Memorizar as técnicas. Memorizar as técnicas. Memorizar nome de técnica. É isso? É memorizar os nomes? Só queria memorizar as técnicas de pegada de roupa. Ah, tá, pera. A pergunta é memorizar as técnicas de pegada de roupa. Então ele tá querendo... Eu não sei se eu entendi, mas eu vou falar das duas coisas, tá? Se memorizar as técnicas de pegada, ou seja, o movimento que você quer memorizar, nada melhor que repetição, tá bom? Então repete. Aí quando você cansar, você estiver ali, putz, cara, tô morrendo. Aí sabe o que você faz? Repete. Tá bom? Assim você vai ficar legal. Beleza? Dica simples. Agora, se for memorizar o que chamamos de nomes de técnicas, por que eu ponho aspas no nome de técnica? Porque técnica não tem nome, né? É uma tradução, tá? Mas se é isso que você quer memorizar, não se preocupa. Porque para você ficar bom em alguma técnica, você vai escutar tanto esse nome dela, que aí você já vai automaticamente decorar, tá? Só que se você quiser acelerar um pouquinho isso, vai atrás do entendimento. O nosso o que quer dizer, por exemplo, fala toda hora o que quer dizer determinada palavra que você encontra nos tais nomes de técnicas, tá? Então eu falei aqui do mawashi geri, mawashi é circular, geri é chute. Se eu falasse pra você, dá um chute circular, você provavelmente ia chutar mawashi, porque você já entende o português. Agora quando eu falo mawashi geri, você não entende o japonês, independente se você fala ou não japonês, mas você não entende o japonês marcial, e aí você fica querendo decorar aquilo como se fosse um nome, tá? E não é nome, eu só tô falando chute circular, só que eu tô falando em japonês, tá bom? Você pensa, por exemplo, high kick, que você escuta em algumas outras modalidades, high kick, então é chute alto, né? Seria, sei lá, o nosso Yokogeri Keagi, é que o high kick acaba sendo parecido com o nosso mawashi geri, tá?
Mas enfim, não são nomes para você decorar, são palavras ou junção de palavras que você precisa só entendê-las, tá bom? Como é o nome desse menino que falou? Enzo. É o Enzo, um abraço. O Enzo Enzo o quê? Enzo arroba... Furielli. É o quê? Enzo Furielli. Enzo Furielli. Enzo, bem-vindo, valeu. O do chute tem, me fala uns 3 aí pelo menos, vai. Tem o Lucas, que eu vi, Lucas Paiva. João Paulo Barbosa. João Paulo Barbosa. Quem mais? César. O César. O César tá de sacanagem. Porque o César, a foto dele do Instagram é um chute alto pra caramba. Porque o César é faixa preta de taekwondo. E já foi meu aluno. Não é hoje mais. Mas ele é faixa preta de taekwondo e ele também dá aula de espada coreana. Olha que louco isso, né? Espada coreana. Ele dá aula de espada coreana. Sabe o Kenjutsu ou o Ninpo Kenjutsu? Existe também lá o Heidon, que é espada coreana. Bem parecido com aulas de Kendo, aulas de Kenjutsu ou Ninpo Kenjutsu. Mas é coreano. Olha que louco, né? Os coreanos também usavam espadas e às vezes é a mesma espada, né? O que mais? Mais energia para executar a parte física. Mais energia para executar a parte física. Toma um Todd. Mais energia. Come direito, para de comer besteira e vai treinar. Não tem o que te dizer. Suplementação talvez te ajude um pouco, mas suplementação sem treino não serve de nada. Só te engorda igual o tal do Todd. Treino. Treino. E mais treino, tá? Ficar no peso legal. Uma alimentação relativamente legal, não tô falando que você não possa comer besteira, mas não só besteira, tentar se alimentar direito e treino, tá bom? É isso que vai melhorar. Quem é esse? João. João. João é meu aluno, tá? Pra quem não conhece o João, João é meu aluno faixa laranja, um menino muito bom, inclusive. Agilidade. Agilidade eu acho que é quase a mesma coisa que aquele da esquiva. O da esquiva foi o Carlão, né? A galera que falou de esquiva, mas um dos que eu lembro que primeiro aí que falou de esquiva, acho que foi o Carlão. Aquela agilidade eu acho que acaba sendo muito parecido com a esquiva, né? A agilidade é você se soltar mais. O corpo, ele é muito louco. Você vai treinando, ele vai fazendo o que você quer. Com o tempo, ele vai fazendo o que você quer. Mais velocidade, treina, pensando nisso, daqui a pouco você tá muito mais ágil, tá? Isso eu não sei se vem no ser humano não, eu acho que o ser humano ele desenvolve agilidade, eu não sei se tem algum ser humano que é ágil mais do que o outro do nada, assim, não sei, acho que não, acho que é treinamento ou vivência de alguma coisa, tá? Então um jogador de futebol é mais ágil do que um menino que joga videogame o dia inteiro, tá? Afinal, ele tem aquela vivência de agilidade, né? E provavelmente ele vai ser, se pegar um jogador de futebol e colocar na arte marcial e o menino sedentário colocar na arte marcial, provavelmente o jogador de futebol vai ter um pouco mais de agilidade do que o sedentário, tá? Mas treino. Novamente chegamos ao treino. Vou dar uma olhada se a câmera ainda tá filmando. Espera só um pouquinho. Tá. O que mais? Capacidade de lutar o suficiente para me proteger. Capacidade de... Quem foi o da agilidade? Regina Silva. Regina Silva. Ó, pessoal, eu não vou falar todos os nomes nem de todas as perguntas, tá? Perguntas que se repetiram, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mas Regina Silva respondido aí pra você. Capacidade de bater para me defender. De bater não. Capacidade de lutar para conseguir me defender. De quem? É a pergunta que eu te faço. Capacidade de aprender a lutar para me defender do Anderson Silva. Só que se eu realmente quiser isso, eu vou ter que treinar o suficiente para conseguir me defender do Anderson Silva. Entende o que eu quero dizer? Se defender de quem? Eu acho que você tem já habilidades para se defender de determinadas pessoas, né? E aí a gente vai subindo, vai aumentando o seu grau de destreza, o seu grau marcial
para que você possa se defender mais e mais e mais. Ah, mas não tem um básico que eu consiga me defender na rua da maioria das pessoas? Acho que sim. Tem uma estatística, sim. A maioria das pessoas na rua são pessoas leigas de arte marcial. Então, se você chegar num determinado patamar de arte marcial, você sim vai conseguir se defender da grande maioria. Mas cuidado ao pensar de que você que você, só porque sabe se defender, que está protegido o tempo todo, né? Um dos maiores diferenciais que existem dentro da arte marcial é que você começa a ter uma visão melhor de ambientes. Então você se expõe um pouco menos do que as outras pessoas, em vez de simplesmente ter que entrar em conflito, em combate, tá? Mas não pensa nisso não. Quem é? É a Karen. Eu sabia. É a Karen. Não pensa nisso não. Você é mulher, eu sei que você anda na rua, eu sei que hoje em dia a gente se preocupa com... Mas não fica pensando nesse negócio não. Pensa na arte marcial como uma coisa muito mais uma bagagem de arte do que necessariamente hoje em dia de guerra. Tá? Eu sei que é uma arte que foi criada em momentos muito de conflito, mas hoje a gente não tem que ficar pensando se alguém vier me bater, porque a gente atrai isso, acaba atraindo isso, tá? Então se aprende, você treina pensando muito mais na arte do que no marcial, e o marcial ele acaba entrando em você e aí daqui a pouco você já dificilmente vai se pôr em uma situação dessa de conflito, e se colocar pelo menos a parte sobrevivência, você vai estar um pouco à frente da grande maioria das pessoas. Vai? O que mais? Tem mais? Alguma? Lutar cego igual o Frank Dux. Beleza. Lutar cego igual o Frank Dux. Para quem não sabe, Frank Dux é a pessoa que foi retratada num filme chamado O Grande Dragão Branco. Baita filme. O Grande Dragão Branco, se você não assistiu e fala que gosta de arte marcial, é mentira! Quem gosta de arte marcial, sem dúvida, assistiu filmes do Van Damme, independente se você nasceu ou não nos anos 80. Mas um dos melhores filmes dele chama O Grande Dragão Branco. Conta a história de Frank Dux. Frank Dux é um dos caras que difundiu o ninjutsu nos Estados Unidos, tá? Se você assistir o Grande Dragão Branco, você vai ver que o nome ninjutsu não é falado, porém ele chama o tempo todo o mestre dele de Shidoshi, que é da família Tanaka, tá? E ele mostra ali técnicas, na sua grande maioria, de ninjutsu. E aquela história daquele filme é baseada em fatos reais, é baseado na vida do Frank Dux, que participou de muitos campeonatos interartes, que é o quê? Um campeonato onde o cara do Kung Fu enfrenta um cara do Muay Thai, cada um na sua regra, tá? E aí essa luta vai ali até alguém ser finalizado, nocauteado. Enfrentar alguém que sabe outra modalidade faz você quase ficar leigo, né? Uma pessoa de ninjutsu enfrentando uma pessoa de judô, se a pessoa de judô tiver a oportunidade de grudar em você para te projetar, provavelmente ele vai sair melhor. Uma pessoa de boxe lutando com alguém de jiu-jitsu, por exemplo, se o cara do jiu-jitsu não conseguir agarrar a pessoa e levar ela pro chão, ele vai ficar tomando soco até cair. Então, acaba que faz com que as coisas fiquem um pouco desequilibradas. Independente disso, o Sr. Frank Dux participou, salvo engano do número que eu vou te dar agora, de 329 lutas de comitê. E ele terminou invicto. Tá? Alguém que veio do ninjutsu, que difundiu o ninjutsu, que inclusive é nosso parceiro na nossa Associação Brasileira de Ninjutsu e Goshinjutsu, com a escola dele, que é a Dux, que é o nome dele, né? O sobrenome, Ryu, que é a escola Dux Ryu. Tá? Que mais? Quem é esse? Miguel. O Renan queria ser o mais habilidoso espadachim. O Renan quer ser o mais habilidoso espadachim. Renan, não vai dar. Ninguém é o mais de nada. Outra. Olha. Queria ser faixa preta de uma para outra. Foi muito genérica essa, né? Faixa preta de uma hora para outra.
acaba que a gente volta no mesmo, né? Você não vai ser nada de uma hora para outra. Nem coisa ruim. A gente não é nem covarde de uma hora para outra. A gente não é nem... A gente não é nada de uma hora para outra. A gente não é adulto de uma hora para outra. A gente não é criança de uma hora para outra. A gente não é bebê de uma hora para outra. A gente não é velho de uma hora para outra. A gente não é feliz de uma hora para outra. A gente precisa construir. Construção é a palavra para você conseguir deixar algo para o próximo, tá? Na arte marcial, se você deseja deixar algo, se você deseja contar uma história interessante, entenda de que você vai ter que construir. Infelizmente, o nosso gênio ninja não existe, mas existem os mestres. Existem shidoshis, existem senseis, existem shihans, existem N mestres aí para você acessar e ele te levar no caminho. E claro, né, se você quiser que esse mestre seja eu vou ter uma grande honra. Obrigado por você fazer parte, obrigado por você perguntar, por você mandar os seus desejos, que assim a gente continua engrandecendo a arte marcial e difundindo essa arte marcial que eu tanto defendo, que é o ninjutsu. Então, obrigado, Guerreiro Ninja. Não esquece de compartilhar com seus amigos, de curtir, tá? Porque se você não faz isso, a gente faz vídeo e não chega em todo mundo. Eu sei que você quer falar com seus amigos sobre isso. Então, te espero no próximo vídeo. Nippo!